Vamos meditar na palavra do Senhor agora. Te convido a fechar os seus olhos mais uma vez. Pai Celestial, estamos aqui para te ouvir. Somos necessitados da sua graça, da sua misericórdia, da tua revelação. Precisamos que o Senhor fale conosco. Cada um de nós aqui tem uma necessidade específica e a tua palavra é suficiente para nos alimentar nessa noite. Então vem, fala conosco, quebra cadeias, tem misericórdia de nós. Repreendemos toda acusação do inimigo nas nossas mentes e declaramos, meu Deus, que a paz do Senhor alcance os nossos corações através da sua palavra que é viva e eficaz. Amém. Podemos aplaudir mais uma vez o único que é digno? Aleluia! A palavra que o Senhor compartilhou ao meu coração essa noite, para dividir com cada um de vocês, eu dei o título para ela de superstição. Um nome popular, um nome vulgar, comum, que fala algumas coisas. E que, à medida que o Espírito Santo ia me conduzindo nesse entendimento, eu fui percebendo o quanto isso é perigoso e nocivo, prejudicial para a nossa vida espiritual em integridade. Superstição, lá no dicionário, é crença, noção sem base na razão. Crença, noção sem base na razão, ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas ou sem racionalismo, a depositar confiança em coisas absurdas. Crença em presságios e sinais, originada por acontecimentos ou coincidências fortuitos. Eu acho que a descrição da palavra diz muito sobre ela. Acreditar no que não é verdade. Acreditar no que nos leva a embasar a nossa credibilidade em algo mágico, miraculoso, não milagroso, mas miraculoso, de fácil e imediata resposta. E aí nós, como cristãos, como crentes, acreditamos profundamente que não somos supersticiosos. Nós precisamos, na realidade, vasculhar as nossas motivações diariamente, para que possamos encontrar um caminho de relacionamento com Deus de forma objetiva, de forma clara. Deus é lúcido, Deus é transparente, Deus é honesto, Jesus é verdadeiro. Não existem atalhos no nosso relacionamento com Jesus, não existem contas mágicas no nosso relacionamento com Jesus. O nosso Senhor e Salvador, Ele faz milagres. Mas o milagre, ele é o resultado de uma fé plena, de uma fé completa, de uma fé total. Eu acredito 100% que aquilo que não é, vai ser. Do que aquilo que é impossível, se tornará possível. E quando o nosso coração chega nesse ápice, nessa plenitude, nessa confiança, ninguém tem a resposta. Na sua vida, acredito eu, que muitas vezes você já viveu milagres, você já viveu desatares do Senhor, operações maravilhosas do Senhor na sua vida, e em outras situações, você orou da mesma forma, você buscou da mesma forma e não aconteceu. Quem já viveu essa experiência aqui? Por que uma vez aconteceu e outra vez não aconteceu? Qual a diferença de uma para outra? Plenitude.
quando eu era criança, não sei se hoje ainda existe, mas nos parquinhos que iam nos nossos bairros, tinha um brinquedo lá que você tinha que dar uma martelada e aí subia um negócio e encostava lá em cima. E quando encostava, você ganhava o brinde. Só os antigos, né? Lembram disso. Só tem gente nova aqui, mas deu para vocês entenderem, né? E eu muitas vezes dava uma marretada lá. E algumas vezes eu conseguia. Porque entre a turma dos de 8, eu tinha tamanho de 14. Aí dentro de 14 eu tinha tamanho de 18. Então eu sempre fui um pouquinho além do meu tempo. Então eles regulavam aquela maquininha lá por uma determinada força que eu conseguia superar, porque eu era o maiorzão da turma. A fé é assim, gente. Nós temos que alcançar o ápice. Deus está nos lendo o tempo todo. E não só alcançar o ápice da credibilidade, mas alcançar o ápice da credibilidade com a essência correta no que acreditamos. O apóstolo Paulo viveu uma experiência interessante. Ele estava viajando num navio e aquele navio ia entrar em naufrágio. E lá nos versículos 22 a 25 do capítulo 27 de Atos, Paulo tem uma experiência com o anjo do Senhor. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, preste atenção nessa afirmação, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Pautados no texto, todas aquelas pessoas do navio se salvaram por conta de quem? Pautado no texto, tem dúvida de afirmar isso? O navio se perdeu. E quando você continua lendo o capítulo 27 de Atos, você vê que realmente jogaram as bagagens fora, tentaram tudo. Paulo já tinha falado para ficarem tranquilos, mas os comandantes, os marinheiros, tentaram tudo para salvar o navio. E Paulo reafirmava, aí você vai vendo ele reafirmando: todos se salvarão, o navio se perderá. A palavra de Deus diz que tinha 273 pessoas dentro daquele navio. Nenhuma morreu. Gente, naufrágio, ameaças de vida no mar, é uma das coisas mais opressivas que tem para o psicológico. Porque quando você está em alto mar, a sensação que você tem é de total vulnerabilidade. E quando está acontecendo alguma coisa com a embarcação, você sente a morte vindo, se aproximando de pouquinho. É muito opressor passar por isso. E eles passaram por isso 14 dias naquele navio. Ele estava sendo assolado de um lado para o outro pela ventania do mar, e o povo desesperado. Mas ali, no meio daquele povo, tinha um homem que tinha relacionamento com Deus. Todos estavam pedindo aos seus deuses salvação. Mas o Deus de Paulo mandou um mensageiro falar com ele: fica tranquilo, que você precisa chegar no seu destino. Mas eu estou dando no pacote do seu propósito a vida de todas as pessoas que estão com você. O texto não fala que Paulo fez algum tipo de prece, que Paulo adorou algum tipo de imagem, que Paulo fez algum tipo de oração. O texto fala que o céu veio falar com Paulo. E a Bíblia diz que os sinais seguem aos que creem ao Senhor. O milagre é resultado do relacionamento, mas aonde existe um indivíduo com relacionamento com Deus, o milagre passa através desse indivíduo e toca todos os que estão ao seu redor. Porque Jesus quer relacionamento. Jesus quer pessoas que vivam com Ele de verdade e abençoam os outros através desses. Sabe por quê, queridos? O objetivo de Deus não é abençoar a sua vida. O objetivo de Deus é te levar para o céu. Bênçãos é consequência desse objetivo.
Agora, se somos abençoados ou não, isso não importa. Importa é que continuemos seguindo com o Senhor. Porque Paulo, que viveu esse grande livramento naquele naufrágio, e que foi responsável pela salvação de tantas vidas, morreu lá em Roma, com a cabeça cortada, pela fria guilhotina do Império Romano. Ora, por que Deus não o livrou da guilhotina em Roma, mas o livrou no mar, indo para lá? Porque é Deus que sabe como faz, quando faz e por que faz. E pessoas que têm fé no Senhor, vivem com essa expectativa, rabaço de cantarabaxê. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é o Senhor da minha vida, eu caminho com Ele independente das circunstâncias. O milagre não é meu objetivo de busca. Deixamos de ser supersticiosos quando entramos no caminho correto da vida cristã, porque o supersticioso se aproxima de Deus, querendo tirar algo de Deus. O essencialmente cristão se aproxima de Deus para devolver algo para Deus. Às vezes eu vejo as pessoas indo orar nos montes, e sempre eu escuto uma mesma frase: eu vou fazer uma campanha para buscar tal coisa, eu vou buscar tal coisa, eu vou buscar tal coisa, eu vou buscar. É o que você mais escuta. As pessoas vão no monte buscar alguma coisa, como se lá em cima tivesse alguma coisa para você pegar. Tem manga, goiaba, aqui no do Cruzeiro tem pedra, tem um monte de coisa para você pegar. Nós vamos no monte, nós devemos ir nos montes para devolver alguma coisa para Deus, para devolver um tempo na presença dEle com exclusividade, para devolver um esforço de vida que nos tira da nossa comodidade, para dizer para Ele que nós queremos uma exclusividade de tempo na presença dEle. Nós podemos ir no monte com a motivação correta ou ir no monte com a motivação errada, depende de quem vai. Nós devemos buscar ao Senhor para nessa busca devolvermos a Ele a nossa vida, ou para tirarmos alguma coisa dEle. E assim nós começamos a viver o caminho da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é um relacionamento que não está atrás de barganha, de troca de mercado espiritual com Deus. A verdadeira vida espiritual se entregou para Deus e tem um objetivo no que acontece depois da sua morte. Esse é o objetivo da minha vida espiritual. Eu falei isso na escola de embaixadores mais cedo. Quem nasce 2 vezes, morre só uma vez. Mas quem nasce uma vez, morre 2 vezes. O que é nascer 2 vezes? É nascer biologicamente e nascer espiritualmente. Eu vou morrer uma vez só, fisicamente. Mas espiritualmente, eu nunca vou morrer. Mas quando eu nasço só fisicamente, não nasço espiritualmente, eu vou morrer fisicamente, eu vou morrer espiritualmente. E o que faz a diferença nisso, em termos de sentimento, é alinhar o nosso sentimento corretamente, para termos um relacionamento não supersticioso com Deus. Gente, isso é mais perigoso, isso é mais contaminador da nossa vida espiritual do que nós pensamos. Colossenses capítulo 2, versículos de 8 a 10. Tira um pouco do gráfico, por favor. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cuidado que ninguém vos engane com as suas vãs filosofias, vos enrede, vos traga por caminhos de uma fé falsificada, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, Deus é o dono do mundo, Ele criou a terra, Ele vai acabar com a terra e vai fazer novos céus e nova terra, Ele dá vida, Ele dá morte, Ele é todo poderoso.
Não há o que temer quando confiamos em Deus. Você e Deus são maioria absoluta. E não existe um preço que você possa pagar na face da terra para agradar a Deus. Quem pagou o preço foi Ele mesmo, através do sangue de Jesus derramado na cruz, e Ele deu isso para você de graça. Você tem que se apoderar disso, viver dessa verdade, e caminhar sem medo, sem dúvida, com a fé no Deus que tudo pode. A estrutura de todo ser humano é uma estrutura de crenças interiores. Todos nós precisamos de acreditar em alguma coisa. No interior de todas as pessoas existe um buraco vazio, que só se completa pela fé, seja ela qual for. O ser humano precisa acreditar em alguma coisa. O ser humano se fortalece com fé. Quando nós olhamos em matéria disso, nós vemos cada coisas absurdas que as pessoas fazem, que as pessoas vivem, e acreditam em tantas coisas, e se mantêm nisso. Um ser humano que não acredita em nada é um ser humano vazio, é um ser humano cético, é um ser humano seco, é um ser humano que acredita na força do seu braço, como diz Jeremias 17:5, é como uma tamangueira no deserto, uma planta esmagada, uma planta rugosa, uma planta infeliz. Todos têm a eternidade cravada no seu interior. Sabe por quê? Nenhum de nós foi feito para a morte. Por que nós temos tanto problema com a morte? Ninguém está preparado com a morte. Às vezes as pessoas, eu vou fazer alguns cultos fúnebres, de pessoas com 90 anos, e está ali a família chorando, está ali a família com dor no coração. Uau, viveu 90 anos, mas ninguém quer despedir. Por quê? Porque a morte não faz parte da nossa estrutura interior, essencial, psicológica. Nós fomos feitos para a vida. E essa vida precisa transcender a morte. Nós precisamos acreditar em algo que está além de lá. Existe uma frase que os soldados americanos fizeram na Segunda Guerra Mundial, que diz assim: diante da face da morte, não existem ateus. E os soldados americanos que fizeram essa frase compartilhavam, dizendo que muitos colegas se diziam ateus nas filas da infantaria no meio das batalhas, mas quando eram alvejados e estavam à beira da morte, todos aceitavam uma oração. Todos aceitavam que clamasse por algum Deus, ou por qualquer Deus, por ele, pela alma deles. Porque diante do abismo final da existência palpável, nós temos ainda a expectativa de que não pode acabar assim. Esse é o ser humano. O que nos resta saber é onde colocamos a nossa fé, é em que colocamos a nossa fé. E é muito mais fácil colocar a nossa fé em coisas. É muito mais fácil colocar a nossa fé em coisas do que nós imaginamos. E esse é o alerta do Espírito Santo para mim e para você nessa noite. Jesus está nos dizendo: eu só me relaciono com você se você acreditar em mim, não nas coisas que podem chegar até mim. E olha, queridos, nós somos fruto de uma cultura tupiniquim no Brasil, uma cultura que tem muita facilidade com a credibilidade nisso aqui, ó. A gente precisa ver, a gente precisa tocar, a gente precisa pegar. Isso é impressionante, a facilidade como isso pode acontecer. Olha, você não viu o tecido tal? Encosta no tecido tal, alguma coisa acontece. É perigoso, é fácil, é ligeiro, o nosso psicológico vai. O texto de Paulo diz: cuidado que ninguém vos enrede com suas mentiras vãs. Você precisa proteger o seu coração, porque você só vai ter um relacionamento real com Jesus se você tiver a fé na linha correta. Se você tiver a fé na linha errada, você pode até achar que se relaciona, mas você não encontra.
E por isso, existem muitos frustrados espiritualmente. Vamos continuar na palavra. Atos capítulo 19, versículos 11 a 17. Acontece algo interessante na vida dele, o apóstolo Paulo. E Deus, pelas mãos de fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Deixa aí. Levavam ventos e aventais de Paulo para quem? Para quem, gente? Para os enfermos. Existe uma lógica nisso aí? Existe? Os enfermos não conseguiam ir até ele. Lógica correta? Existe um porquê? Deus operava milagres por mão de quem? Que tinha um relacionamento com Deus. Deus salvou 273 pessoas pela vida de quem? Então, o mais importante é o milagre ou quem é o canal para se operar milagres? Essas pessoas que foram salvas do naufrágio, se não tomaram posição com Deus, foram para o inferno. Esses enfermos que foram curados pelos lenços e aventais de Paulo, se não tomaram posição com Deus, foram para o inferno. Vale a pena ser curado e ir para o inferno? Vale, gente. Uma das grandes crises do meu ministério foi uma vez que eu orei por uma pessoa que tinha um tumor de 12 quilos na barriga. 12 quilos. Quase o peso da Raquel, antes dela fazer academia. Você sabe o que é isso, gente? 12 quilos. Eu orei por aquela mulher. Num processo, Deus usou ali os médicos, uma cirurgia que tinha 5% de chance de vida. Aquela mulher foi curada. Eu fiz até um vídeo, está no YouTube, cura do tumor de 12 quilos. Depois, se você tiver curiosidade, joga lá no YouTube. Ronei Cruz, você vai ver lá, eu fiz um documentário. Uau, que milagre! Anos depois, eu vendo na internet, eu vejo um vídeo daquela mesma pessoa, no mundão. No mundão, normal, um vídeo normal. No mundão, na bebida, normal. Quando eu olhei aquilo, eu falei, será que ela esqueceu? E aí eu pensei, sou ser humano, tenho o direito de pensar. Será que não teria valido mais a pena ela morrer com aquele tumor e estar no céu hoje, do que estar sem o tumor e indo para o inferno agora? Objetividade. O lenço de Paulo era levado a quem não tinha condição de ir a ele. Não era o lenço de Paulo que curava, era a unção de Deus sobre a vida de Paulo, num processo logístico, onde pessoas com fé em Deus, em Jesus Cristo, levavam aquele material e ali compartilhavam a sua fé. Nós temos que ter muito cuidado com isso, gente, porque é muito fácil a gente pegar a Bíblia no Salmo 91, abrir na nossa estante e falar assim, a minha casa está guardada. A sua casa só está guardada se você tiver posicionamento na presença de Deus, porque o diabo não respeita o Salmo 91, lido em português, sem uma vida que respalde isso. É muito fácil nós criarmos dogmas, nós criarmos coisas, nós materializarmos uma fé, sabe por quê? No fundo, o ser humano não quer compromisso com a verdade do Evangelho, ele quer viver de qualquer jeito, quer receber as bênçãos de Jesus. Não rola. Com Jesus, não rola. Tem aquele louvor que diz, não dá, sem Jesus não dá, né? Não dá. Sem Jesus governando a sua vida, não dá para viver o poder dele. Mas vamos continuar no texto para vocês verem o que acontece. Fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas, judeus que expulsavam demônios, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega.
Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, traduzido no português cru, deu um couro neles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Repita essa frase comigo: Deus tem compromisso. Com quem? Tem compromisso com Ele. Olha, estão levando o lenço de Paulo, o avental de Paulo, as pessoas estão sendo curadas. Opa, achei aqui um talismã, Jesus. Olha isso. Esses meninos eram filhos do líder da sinagoga de Éfeso, do judeu mais importante da cidade, do homem que era esperado, tinha mais relacionamento com Deus. E aí eles pegam o endemoniado e falam: agora vai funcionar. Esconjuro-te pelo nome de Jesus que Paulo prega. Grava outra frase: os demônios só respeitam o nome de Jesus falados por bocas santas. Porque senão é como falar o nome do Guaraná que vem lá no norte. Guaraná Jesus. É a mesma coisa. Se a boca não respaldar a vida, Satanás não respeita. Mas se a vida respaldar a boca, você não precisa nem abrir a sua boca. Satanás conhece o olhar de quem tem Cristo no seu interior. Para a honra e glória do nome de Jesus e não a minha, eu conto esse testemunho. Eu já expulsei demônio com o olhar. Estávamos na pracinha do Titanic, aqui em Vila Velha, fazendo uma ação social. Tinha uma galera de jovens comigo, e jovem gosta de um negócio extraordinário, né? Jovem gosta de ver um barulho, e quando eu cheguei para falar com aquela pessoa que estava ali no colchão, dormindo na rua, o cara ficou possesso, e já virou para o meu lado, e eu sei quem é você, e já veio. Eu pensei rápido comigo: se eu gritar, se eu falar alguma coisa, a galera vai vir para cá e vai perder o propósito, vai admirar mais o demônio do que a missão. Eu falei: eu não posso falar. Aí eu fiz assim para ele, olhei nos olhos dele, fiquei olhando. 5 segundos. Ele começou a chorar. Começou a chorar. E foi chorando. Eu sou bem grandão, né? Eu fui e abracei ele para esconder. O ser humano já estava liberto do demônio e eu nem o nome de Jesus falei. Sabe por quê? Satanás não precisa ouvir o que ele está vendo. Se tem Jesus aí na sua vida, o inferno não te toca. Não te toca. Mas se não tem Jesus na sua vida, pode fazer uma roupa toda com versículo bíblico, do alto da cabeça à planta do pé, e vestir. O diabo vai te arrebentar. Ele não respeita o nome de Jesus falado por uma boca suja, impura, sem relacionamento com Cristo. Uma boca supersticiosa. Eles criaram uma superstição em cima do nome de Jesus. Você está comigo? E quando eles falaram: esconjuro-te pelo nome, pelo Jesus que Paulo prega, os demônios ainda tripudiaram: conheço Jesus, sei quem é Paulo, não mexo com essa galera, passo longe, mas você eu não sei quem é não. Tome-lhe couro, e tome-lhe burdoada, a ponto de saírem seminus. Olha que ridículo. Ah, querido, a superstição é mais fácil de ser criada do que nós pensamos. Se nós não lemos Bíblia, nós nos tornamos papagaios gospel, que repetem o que ouvem os pastores e os líderes espirituais falaram. Isso não muda a sua vida.
O que eu prego serve para te ensinar a aprender e a ter relacionamento com Deus. Mas não vai expulsar nome em nome do Jesus do Ronei, não. Cuidado, hein? Ah, porque meu paizão falou assim. Você não vive isso, não? Tome-lhe pancada. Jesus não é manipulador de massa, gente. Jesus não é criador de pontos de contatos. Jesus ou é o Senhor da sua vida, ou Ele não está na sua vida. Não tem negociação. Você pode estar no banco de uma plateia que nós damos o nome de igreja. Mas se você não tiver com Jesus no seu coração, você não é a igreja de Jesus. Você tem que escolher. Ou você está no meio da igreja, ou você é igreja de Jesus. Muitas pessoas têm colocado a sua fé na fé dos outros. Eu não estou proibindo ninguém de me pedir oração. Mas muitas vezes, eu me pergunto, por que a pessoa não ora? Por que ela vem pedir oração? Será que a minha oração é mais forte do que a sua? Por quê? O mesmo Jesus que muda a minha, muda a sua vida. Basta que você tenha compromisso com Ele. E muitas vezes as pessoas pedem oração reincidentemente pelos mesmos problemas que nunca mudam. As pessoas vão, fazem campanha, fazem propósito, e a vida da pessoa não muda. Por quê? Porque a pessoa não muda. Então, você está perdendo tempo de orar. Muda a vida. Muda a vida. E a oração será veloz, na velocidade da luz. A Bíblia diz que antes que clamemos, Ele já terá nos ouvido, porque Ele conhece aqueles que clamam corretamente. Não tem uma oração mais poderosa na face dessa terra por você, que a oração que você faz, em nome do seu Jesus. Não seja um supersticioso por Cristo. Não seja um repetidor de mantras gospel. Sabe o que é mantra gospel? Repete tal frase, 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 repete tal frase. Vai ficar repetindo. Se não tiver vida, nada acontece. Se tiver vida, pode repetir, não tem problema. Vai acontecer. Porque não é as palavras que você diz, é a fé que está por trás das palavras. Eu sei que essa não é uma palavra fácil de ouvir, mas essa é uma palavra que leva para o céu. E o meu compromisso é te mostrar o caminho do céu. Não te fazer me aplaudir nem gostar de mim. Não estou rejeitando não, se quer gostar de mim, amém? Eu gosto de vocês também, eu sou amoroso, carinhoso, pego no pé, faço figurinha. É? Mas meu compromisso não é que você goste de mim, meu compromisso é que você vá para o céu. Eu prefiro te ver no céu com raiva de mim, não vai acontecer, né? Porque para ir lá você tem que me amar. Do que te ver indo para o inferno. Não. Essa palavra leva para o céu. Não seja um supersticioso gospel. Isso é sério. Isso é perigoso. Isso contamina a sua vida espiritual. Isso destrói a sua essencialidade da fé. Quantos crentes já viram? 3 toquezinhos na madeira? Já viram? Cuidado, você vai bater com o carro. 3 toquezinhos na madeira. Cuidado, você vai machucar no futebol. 3 toquezinhos na madeira. Quantos crentes fazem nem sabem por que estão fazendo? 3 toquezinhos na madeira vem lá do espiritismo. Invocar os espíritos protetores. E as pessoas nem sabem o que é isso. Quantos crentes que ouvem aquela pomba que faz? Não vai sair, né? Já viram aquela pomba? Nossa, o espírito da morte. Vamos orar, vamos repreender. A pombinha está lá cantando a musiquinha dela. E o crente está cá. Sai, espírito de morte. Poxa, gente. Quantos crentes? Você já viu alguém fazer isso? Eu já vi. Eu já vi. Amo o crente que fez isso, mas é que se converte. Porque seu cristianismo está na superstição.
E o que dizer da Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da estante? Não, minha casa está guardada. Olha o tamanho da Bíblia que eu coloquei lá aberta no Salmo 91. Estou escondido à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, está lá. Nunca abriu aquela Bíblia para ler. Eu conheci uma irmã que perdeu o óculos, anos sem achar o óculos. Aí um dia foi abrir a Bíblia e o óculos estava lá dentro. E o que contar dos dinheirinhos que guarda dentro da Bíblia e depois some? Não abre a Bíblia, não acha o dinheiro. Não podemos ter superstição com a Bíblia. É possível. Eu vi um camarada uma vez orando assim, ó, enche-me da tua palavra, Jesus. Eu vi. Eu só não tive coragem, tinha que ter tido, né? De falar com ele, rapaz, toma vergonha dessa cara, vai ler. Gente, numa expressão emocional, a gente pode abraçar a palavra, chorar, mas Jesus não se constrange por isso, não. Ele não acha que você está amando a palavra dele porque você está abraçando o livro. Não. Ele acha que você ama a palavra dele se a palavra dele está dentro de você e você está praticando ela todo dia. Cuidado! Cuidado! Tem muita igreja evangélica que é mais supersticiosa que a renovação carismática. A miopia. E o que falar dos saquinhos com terra de Jerusalém? Põe um saquinho com terra de Jerusalém, estou conectando minha casa ao território. Isso é perigoso. Isso não é bíblico. E o que falar dos copos d'água em cima da estante? Gente, não é possível falar isso sem rir, me perdoe a honestidade, mas não está capturando os demônios não, gente. Demônio não precisa de H2O. Coloca o copo d'água lá. Uma vez eu peguei um táxi, na época do táxi, né? Aí o cara, lá em São Paulo, e o cara tá acelerando na Marginal Tietê. Eu falei, rapaz, dá licença, mano, calma, você vai tomar uma multa, tá ligado? Ele falou, não, moço, desculpa, é porque meia-noite vai ter oração do copo d'água, e eu preciso colocar o copo d'água em cima do painel. Eu falei, rapaz, relaxa, eu sou crente, pode orar. Ele, obrigado, encostou, abriu o porta-luva, tirou o copo d'água, pôs em cima, e orou. Achei bonita a oração dele. Acabou a oração, guardou o copo d'água, continuou a viagem. Passamos na frente de um posto de gasolina, inferninho, reduziu a velocidade, quebrou o pescoço, para olhar para os popozões à disposição. Antes de chegar no hotel, xingou uns 5 palavrões. Nesse dia eu falei. Quando chegou, eu falei assim, paguei a corrida, já estava fora do carro. Ô mano, joga essa água fora, porque essa oração que você fez não vale de nada. Nossa, para mim, eu vazei para dentro do hotel. Gente, não é o dogma, não é o talismã, é a fé que está por trás disso. E sim, se tiver uma vida com Deus e por uma necessidade objetiva, precisar mandar o material para que ele transporte a realidade da fé, beleza, mas de onde veio esse material? De alguém que tem fé? Ok. Deus é multiforme sábio, mas não vamos criar uma doutrina em cima disso. Não vamos criar uma doutrina em cima disso. E o vidro com óleo ungido no porta-luva do carro. Eu acredito no óleo, gente. Eu já ensinei para vocês o significado do óleo, não já ensinei? Várias vezes, não já?
há um significado, não uma superstição. O óleo significa o lubrificante do ouvido da ovelha, porque os pastores lá em Israel descobriram que o óleo da oliveira se tornava um repelente natural para as moscas que ficavam voando no ouvido da ovelha. E como que uma ovelha se perde? Quando ela não escuta a voz do pastor, não é? Se ela escutar a voz do pastor, ela não acha o bom caminho? Tudo significado. Jesus disse: eu sou o bom pastor. I am good shepherd. I am good shepherd. Eu sou o bom pastor. O inglês é só para chamar essa atenção. Ele falou como significado. Se ele é pastor, lógico, nós somos ovelhas. Mosca no original hebraico é Baal-bubim, que significa filho de demônio. Beelzebu, o pai das moscas. Então, o significado da unção com óleo é: quando eu derramo o óleo sobre a minha cabeça, ele vai escorrer e purificar os meus ouvidos espirituais, para que quando os demônios vierem, para eu não ouvir a voz do meu pastor, eles vazem, porque eu estou limpo pelo repelente Espírito Santo. E diante da enfermidade, o bom pastor me diz: profetiza cura. Eu tenho ouvidos para ouvir, porque eu tenho relacionamento com ele. Haja cura. Por isso que a gente unge com óleo. Significado: alguém entre vós doente? Chame os líderes da igreja, unjam com óleo, orem, e é o óleo que vai salvar o doente? É isso que o texto diz? A oração da fé salvará o doente. Aí o camarada não tem vida com Deus. Após, dá um pouquinho de óleo ungido aí, leva tudo. Leva tudo. Bebe, toma banho, faz o que você quiser, frita ovo. Se não tiver vida com Deus, não passa de superstição. Eu não estou destruindo o significado, vocês estão me entendendo, gente? É sério, eu não estou destruindo o significado, mas eu não posso, em nome do significado, corromper a essência. O que muda a vida não é o azeite aqui, material, é o azeite aqui, espiritual. Para sair azeite da azeitona, ela tem que ser esmagada. Para sair azeite da sua vida, você tem que ser esmagado pela renúncia dos princípios do mundo. Não adianta ter uma vida podre, pecaminosa, prostituta, mentirosa, ordinária, e querer colocar o vidrinho de óleo no porta-luva do carro. Se esse carro tiver que bater, ele vai bater. Mas se a sua vida estiver consagrada, e não for propósito de Deus que o carro bata, ele não deixa bater. E se for propósito de Deus que o carro bata, o carro destrói, você fica vivo lá dentro. Sou prova viva disso. É a vida. Deus quer a sua vida. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer as suas palavras, e muito menos a sua superstição. E a rosa ungida? É tanta coisa, gente. É tanta coisa. Eu tinha escrito um monte aqui, mas vou deixar, senão a gente perde o nosso tempo todo nessas coisas. Sabe o que eu quero? Te vacinar. Eu quero te fazer ficar esperto, espiritualmente falando. Eu quero te fazer acordar. O que você precisa é ler Bíblia, é bater o seu joelho no chão, é jejuar. Não é jejuar para conquistar alguma coisa, é ter uma vida jejuada, que busque se aproximar de Deus através da renúncia de algo que é mais importante para o seu corpo físico, o alimento. Que diferença tem essas coisas para a fitinha do Senhor do Bonfim lá da Bahia? Que diferença tem? Para o patuá lá do Vale do Amanhecer, que diferença tem? Uma vez em um embate com um demônio, eu fui orar por um cara grandão do meu tamanho, o cara veio igual um urso, faminto para o meu lado, e gritando, cara não, o demônio impulsionando o cara. Você não sabe o tanto de sangue que eu bebi para guardar a vida dele, eu não vou soltar fácil. Eu falei, me responde uma coisa, demônio. Qual oferenda
que fizeram para a vida dele, que foi mais cara que a oferenda que o meu Jesus fez na cruz, pela vida desse ser humano. Antes de eu acabar a pergunta, o cara já estava liberto, e está liberto até hoje, casado, vida restaurada, dono de uma empresa. Lamentavelmente, naquele processo de opressão, a esposa suicidou, mas ele casou novamente, e cria os 2 filhos, que ficaram órfãos de uma mãe, que amarrou uma corda e pulou de um pé de manga, um de 7 e uma de 5, e ele passou por tudo isso liberto, e as crianças hoje estão grandes, e ele está na presença do Senhor, curado dos seus traumas. Não tente facilitar a linha entre a realidade de Deus e um símbolo. É muito fina, é muito fina. Fique na realidade de Deus. A superstição denunciada na Bíblia é até a imagem do nosso tema, tanque de Betesda. João 5, 2 a 10. Estamos caminhando para a conclusão. Vejam que o texto fala como se fosse realidade. Você está comigo? O texto fala como se fosse realidade. E tem até algumas pessoas que leem na Bíblia e acham que isso era realidade, porque leem o texto isoladamente, ou um pedaço, não leem o texto todo. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. O tanque de Betesda era um poço, mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. Visualize comigo, ali atrás do fórum de Vila Velha tem um campo de futebol, não tem? Todo mundo aqui eu acho que conhece. Um poço daquele tamanho, ladeado por 5 varandas que assemelham-se a arquibancadas, por varandas de 5 andares, ladeado. Aquele poço, ele era um captador de água do lago de Genezaré, o mar da Galileia, um lago que tem 12 quilômetros de largura por 22 quilômetros de comprimento, e que transbordava a água na época das cheias, e que enchia o tanque de Betesda. Então chegava um tempo que a água lá no tanque de Betesda ficava parada. Quando tinha uma cheia lá no mar do Genezaré, descia mais água e a água agitava. Essa é a explicação científica histórica para as águas do tanque de Betesda. Criou-se a superstição. Um anjo vem e agita as águas. Quem chega lá primeiro é curada. Sabe-se lá como isso foi criado. Mas sabe-se que pelo menos um tinha 38 anos, que estava ali, com centenas de pessoas, esperando uma mentira. Imagina o que era o tanque de Betesda, gente. Paralítico vai no banheiro, beleza? Vai? Onde fazia as necessidades? Do lado do leito. Ali tinha todo tipo de doença que você pode imaginar. Lepra, paralisia. Imagina o antro demoníaco que era o tanque de Betesda. Imagina o psicológico social de quem vivia 38 anos ali, na expectativa de uma mentira. Essa é a vida do supersticioso.
espiritualmente falando. Ele acredita numa mentira e a vida dele não muda. Só que tudo que o supersticioso tem é a mentira que ele acredita. Por isso Jesus detesta a superstição. Ele quer usar vidas para que nelas ele multiplique os seus milagres. Que entendam que o objetivo de Cristo não é o milagre operado, mas é a vida que se é construída antes, depois, durante o milagre, com ou sem o milagre. Por que será que Jesus foi até aquele homem? Jamais vamos saber. Aquele. Não, eu vou saber quando eu chegar no céu. Amém? É uma das perguntas que estão na lista. My Lord Jesus, por que fuiste aquele homem? Por que aquele? Alguma explicação Jesus vai ter para me dar. Mas eu posso refletir sobre o texto e entender algumas coisas. Jesus fez para aquele homem uma pergunta óbvia. Jesus sabia que tinha 38 anos que ele estava lá. O texto diz isso. E ele pergunta para o homem: queres ser curado? É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que não comeu o dia inteiro. 6 horas da tarde você está caçando uma picanha, arrozinho, vinagrete, a farofinha na panela. Está com fome? Lógico. Quer comer? Sim. Mas o que o aleijado, o paralítico respondeu para Jesus? Quando as águas são agitadas, não tem ninguém que me leve lá. A resposta entre as linhas que esse homem está dizendo para Jesus é: eu tenho fé. Eu só preciso chegar lá antes dos outros. Olha que degradação, gente. Outro vai antes de mim. Ia e saía doente do mesmo jeito. 38 anos, mas ele continuava acreditando que se ele chegasse ele seria curado. Uma das lições, ou das respostas que eu posso ter, por que Jesus foi até aquele homem? Porque dentro daquele homem tinha fé. Só estava na direção errada, mas tinha fé. Sabe o que isso me diz? Sabe o que isso diz para você? Se tem fé dentro de nós, é tudo que Jesus precisa para alinhar a nossa motivação com o céu. Jesus está te perguntando: tem fé aí dentro? Você acredita? Então tire a superstição. Olhe para mim, eu estou presente aqui hoje. Eu posso, sem a ajuda de nada nem ninguém, mudar a sua história. Dê a martelada e faça subir o cheiro agradável da fé. Os fariseus disseram depois que ele foi curado: hoje é sábado, você não pode carregar o leito. Sabe por que isso está registrado no texto de João? Porque isso é uma denúncia contra os supersticiosos. Os supersticiosos são tão pragmáticos no que acreditam que não conseguem enxergar mais nada e se embolam naquilo que acreditam. O princípio fundamental sabático era que no sábado o judeu, dentro da lei, não deveria semear, não deveria colher, não deveria levar o boi para o pasto, mas não significava que ele tinha que ficar deitado o dia inteiro dentro de casa. E os fariseus construíram 630 leis em cima do princípio do que se podia fazer no sábado e 350 do que não podia fazer, coisas dos fariseus. E dentro desse invólucro confuso, eles criaram uma que eles podiam andar 1 quilômetro dentro da cidade, 1 quilômetro de ida e 1 quilômetro de volta, ou 2 quilômetros em linha reta. E quando Jesus faz o milagre, os fariseus ficaram tão atordoados pelo poder de Cristo, que eles se embolaram na sua própria lei. Eles falaram: você não pode carregar o seu leito porque hoje é sábado. Só que ele podia carregar 2 quilômetros em linha reta. Você está comigo? A superstição enlouquece, gente. A superstição bitola, gente. A superstição é fé na mentira.
A superstição é colocar um homem no lugar de Deus. A superstição é um caminho para o inferno. Concluindo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Mas rejeitai as fábulas profanas, de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pode deixar na tela. Fábulas profanas, superstição. Piedade, amor altruísta. Piedade não é dó. Piedade é se colocar no lugar do miserável. Piedade é perdão. Piedade é misericórdia, é paixão pela miséria alheia. Piedade é olhar o próximo como você olha para você. Piedade é abrir mão do seu egocentrismo, do seu triunfalismo, da sua razão, e deixar Cristo viver através de você. Abre mão das fábulas profanas, da superstição, das velhas caducas, loucas, que não sabem o que falam. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Julgo que ele tem mais teologia do que eu. Exercita-te como pessoa na piedade. Repito, ser supersticioso é mais fácil do que pensamos. Por isso precisamos diariamente reajustar o foco da nossa fé. Diariamente, reajustar o foco da nossa fé. Reajustar o foco da nossa fé. Reajustar o foco da nossa fé. Através de uma vida íntima, pessoal, exercitada na piedade com Jesus. Por meio da oração e leitura da Bíblia. Você orou hoje? Você leu a Bíblia hoje? Você se aproximou de Jesus hoje? Se você não fez nada disso hoje, você não pagou a conta. Lá na academia que eu malho, quando eu termino a minha ficha, e eu clico no último exercício, vem a mensagem que mais me alivia. Claro, estou cansado, né? Conta paga. Conta paga. Fiz a minha obrigação. Que Deus me ajude a permanecer. Se a gente faz a obrigação no físico, por que a gente não faz no espiritual? Vamos parar de ser crente de mentira. Vamos parar de ser cristão de superstição, de blá blá blá. E aí, ficar reclamando da vida ruim. Sabe quem tem vida ruim? Quem não tem Jesus sentado no centro do seu coração. Porque com Jesus, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, resolvendo ou com problema, a sua vida é boa. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus por isso. Ele é o centro da sua vida. Ele é o centro da sua existência. Teve um simpósio de medicina na Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos. E vários médicos ficaram lá 2 semanas, discutindo quais são os principais motivos de todas as enfermidades, para escreverem um tratado à humanidade. Eu não sei se isso foi 2016, 2018, foi recente, para escreverem um tratado à humanidade. Depois das 2 semanas reunidos ali, aqueles médicos foram dar uma entrevista, e eles falaram: nós estamos muito tristes, porque nós descobrimos que 80% da causa de todas as enfermidades são 6. Comer muito, beber muito, muito sal, muito açúcar, muito estresse, pouco exercício físico. Aí os repórteres perguntaram: mas por que vocês estão tristes? Eles responderam: porque não existe medicamento que cure isso. Só existe um poder para mudar isso: tomada de decisão. 80% das enfermidades que eclodem na velhice podem ser evitadas se os jovens, na flor da juventude, começarem a se preocupar com sal, com açúcar, largarem o celular, forem dormir cedo, não se estressarem por bobeira,
Não brigarem com o colega que é de esquerda, que é de direita, que é crente, que é católico. Estão entendendo a analogia? É a fase da vida que o ser humano mais milita. É a fase da vida que o ser humano menos se importa com o que come, não está nem aí com o que come, não está nem aí com o tanto que dorme. E eles disseram: nós estamos frustrados, porque sabemos que a humanidade cada vez mais segue por um caminho de não tomar boas decisões com relação a isso. E nós, como médicos, não podemos fazer nada para mudar isso. Só o paciente pode fazer alguma coisa para mudar. Como diz o filósofo: se aos 20 eu tivesse a sabedoria dos 40. Se aos 40 eu tivesse o discernimento dos 60, e por aí vai, nunca fecha essa conta. Sabe por quê? Essa é a conta do sábio. Mas se você pautar a sua vida em uma fé verdadeira, através de um relacionamento íntimo e sincero com Deus, você vai descobrir todos os segredos para uma vida plena na palavra. Até os alimentares. A Bíblia condena a glutonaria. A Bíblia condena o excesso de estresse. A Bíblia te ensina a dormir cedo e acordar cedo. A Bíblia te ensina tudo isso. Sabe por que não descobre? Porque não lê. Eu te convido hoje a tomar uma decisão, aí no seu coração. A melhor definição de loucura que existe é simples: fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Loucura. Fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Sabedoria. Mude os seus hábitos e, consequentemente, você terá outros resultados. Não existe atalho na vida com Deus. Frequentar cultos, cantar canções, falar que é crente, convence ser humano, não Deus. Jesus quer saber quem é você quando as luzes apagam. Jesus quer saber quem é você quando não tem iminente prejuízo. Jesus quer saber quem é você com a liberdade para fazer o que a sua carne quer. Não coloque num pedaço de seja o que for um poder de transformar a sua vida que só Jesus tem. Isso é idolatria. Não adore homens. Não adore papéis. Não adore coisas. Também não precisa desrespeitar, esculhambar, falar que não tem valor. Não é isso que eu estou pregando. A estrutura religiosa tem o seu valor e a sua importância. Tem sim. Louco é aquele cristão que diz: eu não sou religioso. Não, religião vem do original hebraico, religar, e busca de um caminho de reconexão com Deus. Mas se eu ficar só no caminho, eu não chego no destino. Mais importante é o complexo todo, passar por o caminho certo e chegar no destino correto. Seja crente de verdade. Não dê desculpas, não minta, não engane. Não se prostitua nos pensamentos. Não execute com ódio. Não deseje o mal e a queda do seu inimigo. Abandone a superstição. Deixe que a face de Cristo seja a imagem que toma conta do seu coração.